Hoje a minha internet também não está colaborando comigo. Às vezes é assim, mano. As nossas tecnologias, elas têm esses detalhes. Tem dia que é uma coisa, mas tem dia que nos deixa meio à margem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todas, todos e todos muito bem-vindas, bem-vindos ao Gato Ed, a editora Gato Ed. Esse é o nosso evento feminista. Quando as mulheres se movimentam, transformam a história. E hoje a gente está aqui com uma figura muito importante na cena, uma escritora que está movimentando e mudando a história das mulheres, a história da literatura, fazendo a diferença com seus textos, com sua presença, com a sua militância literária. E eu vou ler aqui um pouquinho da mini bio dela, que é para a gente depois escutar o que ela tem para contar para a gente. Só um minutinho, deixa só eu achar aqui. Helenice Silva, brasileira, paraense, escritora, mestre em literatura, arte-terapeuta e conto-terapeuta, idealizadora do projeto Leitura Terapêutica, autora de 3 livros, Além dos Mares, Para o Tempo de Laura, Aquele Voo. Participação em coletâneas Jardim da Esperança e Pretinhos e Pretinhas Incríveis. Biblioterapia, o livro como recurso de autocuidado. Helenice, eu vou começar fazendo a pergunta que eu faço para todas. Quem é Helenice para além dessa mini bio? Conte para nós. Olá, boa noite. Eu sou Helenice Silva, mas a pergunta da Leila é para além dessa mini bio. Então, essa mini bio, o professor dizia para nós, né, enquanto a gente fazia, né, nossos estudos lá, que o nosso currículo, essa mini bio, ela já é passado. Porque à medida que a gente faz, apresenta um currículo, ele já fica lá. O que vale é o que a gente vem fazendo depois disso. Então, além dessa mini bio, eu vou dizer para você que tem uma Helenice que persegue ainda um mundo da literatura valendo de verdade. Porque eu entendo, gente, desde quando eu pisei naquela universidade para fazer meu segundo curso de graduação, que o primeiro foi administração, mas o segundo foi letras, que eu entendi que a literatura ela é a criação mais humana que a existência tem. Então, a literatura, ela é sobre vida, ela é conhecimento, ela é história, ela é registro, ela é paixão, ela é emoção. Então, não tem como. Então, a Helenice, além dessa mini bio, ela é essa perseguidora de colocar a literatura na vida, de quem disser, me fala um pouquinho disso. Helenice é isso, que ainda persiste nessa forma de trazer alguma coisa que eu considero de boa para esse mundo. E como foi que a literatura chegou para a Helenice? Assim? Como foi que ela se apresentou? Quando? Leila, assim, é o meu segundo curso que eu te falei, né? É letras. E no segundo semestre, eu fui aluna da professora Maria Lúcia Medeiros. E foi conhecendo a forma da professora Maria Lúcia, que Deus a tenha, e por todos nós que passamos por ela, e que eu entendi, que eu comecei a perceber que os livros, eles são mais que livros, eles são mais que um objeto. E uma dos exercícios que nós fizemos, da prática de pesquisa que nós fizemos com ela, foi visitar algumas das bibliotecas. Então, nós tínhamos que fazer pesquisa em 20 bibliotecas, 10 públicas e 10 particulares. E lá nós fomos fazendo essas andanças através dessas bibliotecas. É claro que a biblioteca pública ela pode ter seu acervo assim, bem variado, mas ela tem, vamos dizer, naquele tempo, não sei como é que está hoje, né, que eu não estou frequentando mais as escolas, eu já estou na fila da aposentadoria, mas eu vejo assim, era um espaço que ficava lá, eu vou dizer isolado, meio que à espera de alguma coisa, à espera que alguém fosse visitar.
enquanto que na particular era aquele espaço muito arrumado, muito organizado, que a criança entrava e saía, que o menino entrava e saía, mas ele não tinha acesso a pegar um livro, tinha que passar por todo um processo, aquela burocracia, primeiro isso, sente aqui, eu vou buscar. Então, cuidado como você pega, não pode pegar assim, não pode pegar assim. Então, eu via que nos dois momentos tinha tinha que fazer um jeito diferente de pegar nos livros. Eu saí da pesquisa com uma ideia de dizer, não, quando eu estiver em sala de aula, não é assim que eu vou fazer. Eu comecei a fazer estudos, né, livre leitura, e eu pesquisava muito. E enquanto eu fazia meu curso, todas as oficinas que eram entre o setorial básico e o setorial profissional, eu atravessava aquela ponte correndo. Tinha uma colega que ela era muito assim, cuidadosa comigo, ela dizia, vai lá, Maria Oficina, tem uma bem ali hoje, tem outra bem ali hoje. Eu atravessava do básico para o profissional, naquele horário de 4 horas, que nosso horário era assim, de 4 horas, não sei se o povo lembra como é que era isso, hoje não é mais assim. Mas eu fazia isso por quê? Porque eu acreditava que quanto mais dinamizar a leitura, mais o livro chega até as pessoas. E principalmente o jeito que a gente tem era de pegar o livro de qualquer jeito, não precisava pegar com aquele cuidadinho, sabe? O livro tem que cheirar, o livro tem que amassar, o livro tem que virar. Você pode abrir o livro na página que tu quiser e ler. O livro não precisa ser começado no começo, o livro não precisa ter uma técnica, um jeito, uma ordem. Então, eu tinha algumas formas diferenciadas de entender e fazer o uso desse livro. Era assim que eu acreditava. E quando eu saí da universidade, né, já formada lá, eu já comecei a fazer projetos para as escolas, para todas as escolas. E quando eu comecei a participar da Feira do Livro, eu levava os meninos, as minhas turmas, né, para a Feira do Livro de ônibus, era o coletivo mesmo que eu ia, porque não tinha carro, não tinha como pedir carro para a escola, não tinha que pedir carro para ninguém. Então, a gente se ajeitava nas paradas do ônibus, marcava com eles lá, fazia aquela coleta, né, para ajudar na passagem deles. E eu me perdi aluno na Feira do Livro, era uma confusão, porque não dava para eu reunir todos. Então, eu sempre fui muito, assim, compromissada e disposta a aventuras, né, por conta de livro. E eu quero muito continuar, ainda estou agora que eu estou fazendo os meus, né, esse eu estou indo para o quarto agora, mas eu acredito que livro é uma missão, é uma dádiva, sabe? É um projeto de vida, é isso. Bacana, muito legal, olha, Ai, que saber, bom. assim, um pouquinho dessa tua história, assim, essa tua militância tão arraigada com a literatura, né? Isso é muito Sim, importante para que a gente continue, né? Para que a gente continue mesmo na nossa militância, que é só a gente unindo forças para a gente conseguir continuar nesse caminho aí de militar com a uhum. literatura, que é tão a literatura é tão desprezada, tão menosprezada, botada ali de canto. Menosprezada, é. Na hora de escolher uma diversão, dificilmente alguém escolhe a literatura. Só quem tem muita paixão mesmo. Isso. E aí, para que a gente consiga levar essa paixão até as outras pessoas, a gente precisa dessas militâncias, desses É. movimentos acontecendo constantemente, né? Uhum. Erenice, me diz aí, vamos fazer aqui uma reflexão que eu fiz mais cedo com a Rosa. A mulher na literatura, nesse movimento, hoje e ontem, né? Como Uhum. tu consegue ver, como tu consegue se colocar e se sentir nesse movimento? Olha, eu vejo assim, as minhas paixões de professoras, né? Lúcia Medeiros, a professora Rosa Cis, que não era da literatura, era da língua, mas a Socorro Simões. Então, são essas mulheres que entraram na minha vida pela literatura. E quanto mais eu gostava de me aprofundar no que elas traziam para nós, mais eu me aproximava também delas.
Então, a professora Nelly Cecília foi minha professora da primeira pós que eu fiz, e aí eu via que a produção delas era de uma forma, o jeito delas promover a literatura para nós, era de um jeito assim muito profundo, muito eu não sei, endeusar, mas era um endeusamento que eu não dizia que não ficava lá naquela coisa assim, como é que eu digo, não me toque, não era aquele, sabe? Era um aprofundamento que eu chamo desse próprio endeusamento, de que é possível a gente gostar disso, é possível a gente fazer isso, é possível levar para alguém, para que alguém também goste. Então, era dessa forma que eu entendia que elas traziam para nós como disciplina. E aí eu fui enveredando por outras leituras, né? A partir do que eu conhecia da literatura, eu fui enveredando por leituras. Por exemplo, quando eu conheci Madame Bovary, eu disse, meu Deus, que coisa, uma mulher dessa além dos tempos. Então, foram as obras também que eu fui me identificando com os textos, com os personagens. Cada vez mais, eu queria saber mais. Então, essa mulher, para mim, que essas mulheres, né, vamos abrir mais, essas mulheres que me trouxeram a literatura como referência, vamos dizer, didática de escola, eu consegui ampliar as ideias a partir das personagens que eu conheço hoje. Ontem mesmo, participando de um estudo, vou chamar estudo, né, da Clarice Lispector, com a Dani Brandão, ela trouxe o livro O Laços de Família. Aí eu disse assim, eu conheço a metade desse livro, de todos os contos, porque a gente, quando mergulha na obra da Clarice, você vê assim que é um mundo que você não tem só gente no meio, tem bichos também, porque a Clarice gosta muito de bichos. E aí a gente vê assim a amplitude de personagem e de elementos, textos que ela traz. Então, eu mergulho nesse mundo, né, das personagens femininas aí, das temáticas, e aí eu resolvi também começar a produzir os meus livros, né, desde 2016, quando eu fiz o meu primeiro, na ideia de contar como é essa biografia social, que é de uma menina que não tinha como sair de um interior, porque, na verdade, eu nasci aqui, mas eu fui para Castanhal com 1 ano, me criei lá, estudei por lá tudo. Quando eu voltei para Belém, eu já tinha 26, acho que 26, 22, por aí assim. Ainda não tinha passado no vestibular, demorei a passar, mas eu perseguia muito. Digo, não, só tínhamos Federal, Cesupa e o EPA. Não tínhamos ainda o NAMA. Depois chegou o NAMA, foi chegando, e a NAMA era particular, ou você vai para uma pública, ou você vai para uma particular. Aí eu disse, se eu chegar em Belém, eu vou começar a trabalhar e eu vou disputar as duas. Vou fazer o NAMA e vou fazer federal. E foi assim que eu fiz, no meu 2º ano de que eu estava em Belém já, e foi quando eu passei nas duas. Aí eu disse, eu vou cursar uma, que é por conta do desejo do meu pai. Meu pai ainda era vivo nesse tempo. E aí eu fiz administração de empresa, mas tranquei a federal. Digo, não vou largar a federal, vou me matricular e vou trancar. E vou cursar aqui, até porque eu trabalhava o dia todo nesse tempo. E cursei, terminei, mas meu pai se foi em 85, não deu para terminar, fiquei devendo uma disciplina, casei também, foi no ano que eu me casei. Aí, no outro ano, nasceram meus filhos, né? Em 89, quando o segundo nasceu, que hoje ele está com 35 anos, eu fui para a Federal, foi quando eu conheci a letras e eu conheci a literatura lá. E de lá para cá, essa literatura nunca mais saiu da minha vida, nunca mais. Cheguei até o mestrado, né? Analisando as obras do Maxim Martins, que foi a minha dissertação, já pela poesia, já estava assim, mergulhada na poesia, aprofundada na poesia, e comecei a conhecer esse mundo que hoje eu me sinto mediadora de contoterapia, como a gente fala, né? Que é esse projeto todo de vida que eu estou vivendo. E eu digo que eu só fiz migrar com toda a minha bagagem da literatura para uma literatura muito mais afetuosa, que eu vejo a literatura hoje como terapia, mais um viés, assim, né? Uma amplidão de possibilidades de melhorar a nossa vida com mais acolhimento. Se a literatura já era esse amparo,
Hoje, vendo dessa forma, né, o aspecto terapêutico, como eu tenho colegas, eu digo assim que eu tenho mais colegas ao longo de São Paulo, Florianópolis, porque é de lá que eu aprendi a ver a literatura dessa forma, que nós chamamos de literatura terapêutica. Né? Foi leitura há algum tempo, hoje a gente está usando o termo literatura terapêutica, porque é uma literatura que cuida. Então, eu só migrei, eu saí da sala de aula com a literatura estruturada, né? Redação, personagem, o que é um conto e tudo, e eu vim para essa literatura que ela vai, além de um texto, vem pelos afetos, vem pelos diálogos, vem pela intuição, então é bem mais subjetiva. E hoje eu acredito nesse trabalho também. Conta mais para gente como funciona esse trabalho, como se dá essa literatura É terapêutica. assim, Leila, a literatura, vamos pensar no nosso mais recente, nossa produção. Aqui o nome do título do livro é Práticas de Biblioterapia. O nome biblioterapia, ele veio de, vamos dizer assim, eu acredito que em Belém está desde o século... Belém já, desculpa. Na medicina, ele veio pela medicina. Aqui no Brasil, nós temos um professor que ele é médico em São Paulo, o Dante Galian. Inclusive, ele que prefaciou esse livro para nós. E hoje, essas 27 mulheres aqui, ó, são 27 mulheres que trabalham ao longo do Brasil, né? E é fundamentado ele pela professora bióloga, né, que é a Clarice Pinco Laertes, que é o livro Mulheres que Correm com Lobos. Então, nós temos dois momentos, não sei se você... Eu estou com ele bem aqui, deixa eu só pegar, está bem pertinho aqui de mim. Bom, esse é o Mulheres que Correm com Lobos. Ele fundamenta a contoterapia. Vou lhe falar a diferença entre conto e biblioterapia. A contoterapia é o estudo dos contos de forma terapêutica. A biblioterapia é a forma dos estudos que você tem de textos mais abrangentes. Que textos são esses? Pode ser uma crônica, pode ser uma poesia, pode ser uma paisagem, tudo com aspecto subjetivo. Então, se você faz um estudo da biblioterapia, você tem uma crônica para trabalhar com o teu público, né, com teus participantes, que pode ser, onde eu falo, um poema qualquer, não é um qualquer, você tem que ver, conhecer os fundamentos da biblioterapia, para você entender se esse poema tem uma relação, um propósito terapêutico. Você vai dizer assim, mas o que é um propósito terapêutico, Lenice? O propósito terapêutico é quando aquele texto te dá 5 elementos que nós chamamos de fundamentos da prática da terapia dos livros, que é a identificação, que é a reflexão, que é a introspecção, que é o humor e que é a cartaz. Então, se você encontrar esses 5 elementos que nós chamamos de fundamentos lá nesse texto, ele pode ser usado de forma terapêutica. Mas tem alguns textos que são tão próprios disso, que eles já são naturalmente recheados desses elementos, que você nem precisa dizer assim, vamos ver se esse texto serve. Textos, por exemplo, Barba Azul, Chapeuzinho Vermelho, as nossas literaturas clássicas, quase todas elas a gente pode usar de forma terapêutica. Por quê? Porque você vê elementos subjetivos inseridos na própria obra. Você vê elementos de investigação, você vê elementos de acolhimento, você vê elementos de drama, de trauma, inseridos, que eu digo assim, fazendo parte do próprio texto da obra. E o contexto dele você absorve e tira dele e faz essa leitura ou esse trabalho terapêutico. Uma vivência terapêutica, você sai da história, levando a história para você. Uma contação simples, você parece assim que deixa a história lá onde você ouviu. Porque ela não te dá exatamente esse viés de atravessamento entre a história e o ouvinte.
Só a contação, ela não é suficiente para ser terapia. Só a contação. Precisa ter a contação, precisa ter o significado, todas as simbologias que essa obra te traz, que ela te atravessa, que ela diz para você, naquele ponto, naquele personagem, naquela fala, naquele momento, naquela simbologia. Então, são muitos os amparos, né, que a obra terapêutica promove em nós. Então, você vai dizer assim, como é que tu fazes isso, Lenice? Eu digo, preciso de um tempo para que eu possa fazer o passo a passo de uma vivência para que você, ou vocês, né, nós do grupo, naquele momento, a gente tenha a contemplação desse momento, dessa obra, desse personagem, dessa história. Aí sim você sai dizendo, poxa, esse momento foi tão importante para mim, essa história, aquele momento disso, aquela música que tem, aquela parte do texto, aquela fala. Porque assim, Leila, em todos os momentos da vivência, do conto ou do texto, cada um participante, ele encontra uma relação íntima naquela história. E é isso que torna a história diferenciada. Para você foi uma coisa, para o colega foi outro, para o amiguinho foi outro, para aquela senhora foi outro. Então, o que exatamente a história traz, o que a história promove, é essa introspecção. E no final nós dizemos que é a cartaz. Por quê? Porque ela dá aquela sensação de acolhimento, de alívio, de amparo. Ela é aquele abraço através das palavras. Ela é a relação íntima que nós temos só com a história que chegou até os nossos participantes. E isso, para mim, hoje, é que eu encanto e é que eu me encanta com isso. Cada vez mais eu estudo, cada vez mais eu faço curso. Muito bacana, muito bonito, né? Muito É interessante. sim, muito interessante. Sim. Contando mais um pouquinho, Leila, hoje eu tenho um grupo lá no Seminário Dom Orione, que é aqui mesmo, de Ananindeua, que eu estou muito feliz com esse grupo. 12 mulheres que ficam comigo de 9 horas até, às vezes, 15 para as 11, fazendo essa vivência toda sexta, lá no Seminário Dom Orione. Sexta-feira agora eu estou preparando um material muito interessante das nossas produções. Elas vão receber 2 certificados. Quem participou comigo desde janeiro, que foi, nós chamamos por semestre, né? O seminário ele faz a sua pausa de atividades agora em julho. Em dezembro não temos, né? Só as festas de fim de ano. Mas em julho a gente para no início e só retoma na primeira semana de agosto. Então, estou preparando o encerramento. Amanhã eu não vou estar lá, porque está alugado para uma igreja que vai fazer um retiro. Desde hoje eles estão lá até sábado. Então, eles vão ficar o feriado de hoje, né? Amanhã, sexta e sábado. E aí, o nosso diácono, né, que é o senhor Edmilson Lopes, ele pediu para não fazer, e nós só vamos ter agora no 27, que é o nosso encerramento do semestre. Elas vão receber um certificado assinado pelo seminário e por mim, pela participação ao longo dos 6 meses, tanto de leitura terapêutica, como de escrita criativa, porque elas fazem produção de elaboração escrita a cada encontro. Então, eu vou encadernar isso, vou fazer um trabalho manual, um mini livro, né, que eu chamo, e vou devolver para elas. Eu faço meu registro aqui, eu publico no meu Instagram, eu guardo aqui no meu notebook essa imagem, e amanhã, sexta-feira, dia 27, eu vou devolver para elas a produção delas. Aí eu faço um lanche bonitinho, um mimos, e é bem interessante. Música, poesia, é assim. Que massa, que massa, olha, um trabalho muito bonito, Que parabéns. legal, Leila, obrigada. Tinha muita E vontade de divulgar isso, Leila. tem que divulgar mesmo.
Sim, Se alguma mulher quiser participar, ainda pode se inscrever, elas sim, ainda podem. sim. Eu faço também minhas lives aqui, de vez em quando. Olha, tu tem que divulgar, mulher. Pois é, eu faço minhas lives. Aí eu cobro R$ 30 às vezes, né, para eu manter meu estudo. Às vezes, Sim, lá no Orione é voluntário, não cobro nada. Então, se você tiver alguém que quiser um dia para participar, mesmo só para conhecer, eu convido. Vou te convidar para o encerramento dia 27. Se você estiver disponível, a gente combina isso depois melhor. tá Tá, bom. tá bom? Mas é isso Tá? sim que eu faço. Diga agora. Parabéns pelo trabalho. Muito bonito, Obrigada. muito bacana. E se Minha a pessoa paixão. Diga. quiser fazer um curso para entrar, para trabalhar com a literatura terapêutica, como faz? Olha, Leila, eu ainda não estou promovendo o curso, eu faço só minhas lives, né, que são as vivências que eu faço online, e esse momento lá. Eu estou com um consultório, que é da minha filha, mas eu pedi para ela um dia, ela me cedeu a sexta-feira. Então, eu estou querendo promover encontro agora, que eu chamo de roda de conversa, que é com o objetivo, bom, eu estou trazendo a filosofia, que eu estou fazendo o curso de filosofia agora, mas uma filosofia para a vida. Então, nós estamos trabalhando, estou fazendo um grupo de leitura dos estoicos, né, que são os filósofos estoicos, inclusive eu estou estudando eles agora, e eu estou levando a obra, o Profeta, do Khalil Gibran, para amenizar esse peso pesado que está a educação, é voltado para professores. Então, é o que eu estou, Bacana. vamos dizer, armazenando, assim, promovendo assim. Eu ia começar agora em junho, mas veio o feriado, eu também estou com outras atividades, e aí eu estou deixando quieto, né? Mas em agosto eu quero realmente começar com mais força, divulgar mais, ter mais alguém. Eu no Bacana. consultório, essa parte do Khalil Gibran, que eu quero trazer professores, que eu vejo que está muito, muito congestionado esse trânsito lá, essa relação escola, né, e os nossos alunos. Eu não vejo aluno problema, entendeu? Eu vejo a educação problema. Problema não é problema, né? Trabalhosa, que precisa ter um outro olhar para que a gente não se martirize, não se desgaste. Porque eu entendo, Leila, que, de um modo geral, a sociedade, a humanidade, a vida, essas brigas todas, essas guerras todas aí, para mim é só mais uma delas. A gente não precisa se desgastar tanto para ter que sofrer, morrer. Tem professora morrendo na escola, meu Deus. Então, eu vejo, você acha que você soube de alguns casos assim, Eu soube. meninos brigando. A minha irmã é diretora de escola, né? E Sim, na escola que ela trabalha, teve uma professora que quase morre. Ela teve um AVC na escola. ó, E ser internada, não está em tratamento, está no hospital você ainda. já imaginou um AVC, um infarto? Gente, aquela história que uma professora morreu em sala de aula, lá no Sul, era colega de uma das colegas que trabalha aqui com a gente, né? Tudo bem, então, sabe, eu vejo, não precisa a gente morrer, porque não é só escola, não é só educação, você vê tantas coisas, né? Os CEAs da vida estão aí nos invadindo a todo momento. Eu só vejo um jeito, você tem que ter tolerância, vai buscar ajuda, pede ajuda, grita por ajuda, antes de você ter um colapso nervoso de qualquer jeito, em qualquer lugar de ambiente de trabalho, ou na tua vida mesmo. Filhos que não sabem mais, os pais não sabem mais dizer o que é que eu faço com esse menino. E a educação não vai dar conta, porque sala de aula, escola não é para dar conta de educação, é formação. Então, eu vejo que o professor, desculpa, o pai, ele troca as funções, ele não sabe como comandar em casa esse barco, ele quer que o professor faça isso. O professor é outra coisa, o professor não é para educar, o professor é para informar, trazer formação para esse menino, educação sabe de casa. Mas se o mundo não está dando esse alento para pais, para a gente adultos, né? Para um conforto maior que seja para essa pessoa direcionar o seu ambiente, né, sua casa, aí eu vejo assim, fica perdido o pai e a mãe, e ele vai para a escola, ele faz aquela desarrumação toda na escola. Aí o colega professor chega também com uma sobrecarga de cobrança, porque a gente sabe que está muitas cobranças, né?
enfim, como é que fica? Fica um questionamento total. Eu Fica vejo que todo mundo. quem fica tumultuado, fica. É, E perder a paciência, perder a tolerância, perder tua paz, já é um momento grave para todo profissional. Eu não vejo só a educação, para toda pessoa que comanda, seja pai, seja professor. Nós temos nós mulheres temos vidas, vamos dizer, multifacetadas. Nós somos mães em casa, somos donas de casa, somos esposas, mas também somos profissionais, né? E somos professoras, no caso assim, aquela que comanda aqueles 30, 40 meninos em sala de aula, maiores, menores. Então, a função mulher em cada espaço, né? Que nem disse Aristóteles, os nossos papéis em diversos palcos da vida, ele está sendo nos cobrado em todas as formas. Não tem esse mais leve, né? Tem novos posicionamentos. É tem. isso. É. O mundo tá doido mesmo. Endoidando todo mundo. Todo mundo doido, oba. Não, mas vamos procurar. Eu vejo, Leila, tá doido, tá de pegar. As meninas, nossos colegas dizem, tá de perna para cima, tá tudo virado, tá não sei o quê. Mas eu É, digo, cada um encontra a sua forma de equilíbrio. É isso que eu quero propor, sim. entende? Você Olha, trabalha muito. se você vê uma história terapêutica, ela também está cheia de problema, ela também está cheia de angústia, mas a gente encontra jeitos de nos posicionar diante e aprender a não se envolver para o sofrimento, a não te deixar levar pelo sofrimento, pela dor, pelo ódio, pela raiva. Esses elementos é que a gente tem que escapar deles. Aí tu vai dizer assim, mas como, Helenice? Tendo, eu vou dizer, forças, né, interiores, tendo superação, tendo alento, tendo acolhimento. Eu não posso te livrar, Leila, do teu problema, eu não posso. Eu sei que você deve ter tanto quanto eu tenho. Mas se eu disser, Leila, tem jeito, tá? Não precisa você nem matar e nem morrer por isso. Não, não precisa. Não precisa, acredite. Tenha fé e força. Vamos pensar no dia de hoje, não ficar nem sofrendo pelo de ontem, nem antecipando o sofrimento da dor do de amanhã. Vamos ficar com hoje. Então, são algumas formas que a gente encontra para dizer que eu não vou morrer, nem pelo passado. O passado, ele está estagnado, ele fica lá. A gente não tem que buscar ele o tempo todo, principalmente se ele não causa dor. Né? Cada vez que a gente traz o passado com a dor, a gente sofre de novo. A gente realimenta aquele mal-estar daquele momento. Então, não é para ser a vida assim. A vida é para a gente acreditar. Hoje eu dou conta. Amanhã, quando chegar, eu vou ver o que é que eu faço. Eu não preciso ficar sofrendo. Se minha conta de luz vai vencer no sábado, bom, eu não tenho dinheiro hoje, mas eu tenho que acreditar de que aqui é sábado, vai aparecer, vai ter um jeito. Deixa eu pagar minha conta no sábado. Então, são jeitos assim que você dilui a dor, tá? Eu não te elimina a dor, mas ela diminui. É que nem Jesus disse, né? Quando a gente carrega o peso de outro, divide o peso, a gente ameniza, né? E Verdade. são formas que a gente vai conduzindo a vida. Muito Eu aprendo legal. isso, eu vivo isso. E eu tenho que dizer para você, nesse momento muito riquíssimo e oportuno, que isso dá certo, que a gente não precisa morrer nem matar. Eu repito essa frase. Não, a gente não precisa viver angustiada, revoltada. Eu não posso olhar para alguém e dizer, credo, aquela ali que chegou, muito, muito isso, muito aquilo. Não, não posso dizer isso. Não é para eu dizer isso. A gente não deve promover, como é que eu digo, não sei, não sei, direcionar essas falas para alguém, para ninguém, entendeu? Tem da olho verde, olho azul, cabelo isso, cabelo daquilo, grande, pequena, gorda, não importa, não importa. Então a gente tem que olhar, ela deve ter suas dores, ela deve ter. Eu acho que ninguém nesse mundo, meu Deus, sabe, vive sem dores, sem problemas, sem angústia, não, sabe? Eu também tenho meus problemas, minha de família, porque isso, por aquilo, entendeu? Mas eu não preciso ser
rancorosa, rançosa, azeda, que nem diz os outros, assim, mal amada, por que eu tenho que jogar isso para todo mundo? Não é? A minha vida deve ser boa. Deve ser, como a sua, eu vejo que é boa. Se tem uma expressão agradável, amigável, você oportuniza pessoas, então valoriza, acredite nesse seu trabalho, que ele é de muito, muito, muito rico, entendeu? Muito oportuno. Quantas mulheres já conversaram com você? Quantas mulheres já trouxeram para você coisas diferenciadas que você ficou pensando? Olha, Muito. não é muitas, eu não sei, você saberia dizer exatamente quantas, talvez sim, talvez não, mas eu digo, não importa o número, importa as ideias, importa as vezes que alguém já sentou diante de você e trouxe tudo isso, importa quantas vezes que a gente divulgou isso que nós fazemos, a nossa prática da leitura, nossos textos, nossos fazeres, nosso servir. A gente chama isso de servir, viu, Leila? E você tem um servir muito lindo. Obrigada. Muito lindo, pode ter certeza. Obrigada. Muito bom ouvir isso. Sim, sim, eu tenho que dizer, porque é por conta do teu serviço que eu estou aqui, que nós estamos aqui. E quando eu sei que você já fez isso e continua fazendo isso, eu só vou dizer que continue, continue, porque você está dando, sabe, vou chamar assim, uma oportunidade, um pontapé, para que a gente, olha, eu cheguei aqui morrendo de nervoso, tá? Eu já estou aqui por conta. Pois é, eu já ia te falar. Você me falou isso no início, mas eu precisei vivenciar, né? Para poder entender Sim, que não é preciso ter medo. não é preciso. Helenice, esse teu trabalho é muito lindo e a gente precisa saber mais, conhecer mais, divulgar mais esse trabalho, Uhum, porque a humanidade está precisando. A humanidade está concordo. precisando dessa Muito leitura de obrigada. desse trabalho tão interessante que valoriza a literatura escrita, mas que valoriza a literatura falada, as relações humanas, né? Muito, muito bacana. Isso. Isso é muito importante, muito bom. Precisa ser mais Uhum. divulgado para que a gente conheça. Gosto disso, gosto de pensar isso. Berenice, eu vou te dar um tempo aqui, sozinha no palco, para falar de Uhum, todos os teus livros, ler poesias, tá? uhum. Já Então está vamos lá. valendo? Espera aí, Ok. calma. Deixa eu Tá, sair, deixa eu sair. tu vai sair? Olá. Eu sou a Helenice Silva e eu estou aqui nesse projeto da Leila para falar sobre os meus livros. Então, meu primeiro livro é esse aqui, Além dos Mares. Ele foi lançado em 2016, na Feira do Livro, com o nosso querido Cláudio, que Deus já tomou para ele de volta. Esse livro, Além dos Mares, ele é um retrato de uma narrativa que agrega meados de uma história que eu chamo de narrar o eu. Narrar o eu é narrar a minha história através desse livro. É o momento que a gente faz da obra um espaço que propõe o nosso drama da vida, esmiuçando entre a história e a nossa memória. Uma memória que não pode ser esquecida, porque ela é a história do cotidiano que atravessa as intimidades de toda uma família. Por isso que eu chamo assim, uma intimidade de muitas vidas, a vida em família. Além dos Mares, é uma narrativa que hoje é considerada biosocial, do que nos foi contado e vivenciado. Então, eu trago para você esse livro, tá? Ele é capa dura, porque é uma relação íntima e é um registro muito querido, né? Então, ele foi feito com muito carinho. É de 2016 e estava na feira, lá da Feira do Livro, foi o seu lançamento. Então, está aqui ele. Um outro momento meu é além dos, desculpa, é o Para o Tempo de Laura. Vou pegar ele aqui, que ele está aqui embaixo. Para o Tempo de Laura é um registro que foi feito de uma avó para a sua neta. Aqui a Laura. Essa imagem, ela me veio a ideia de olhar para o futuro. O que é que nós teremos daqui a 10 anos, quando a Laura estiver seus 10 aninhos?
tá? Ele foi o meu segundo livro, ele é de 2019, tá? Para o Tempo de Laura é uma história de amor que eu considero o amor de uma avó para sua neta, que é a pequena Laura. Assim, quando a gente não revela mais as nossas imagens o tempo todo, que nem era antes, a gente propõe aqui esse registro para dizer para os nossos netinhos, para as pessoas pequeninas que estão vindo depois de nós, o que é que ela vai ter de lembrança quando tiver o momento dela de estar lendo e estar percebendo a vida. Então, é o desejo que esse registro traz através dessa obra. A delicadeza de uma fase que será em breve apenas memória, mas que ela seja percebida, que ela foi percebida com muito carinho e muita aventura dessa avó e desse seu registro. Então, esse é Para o Tempo de Laura, que é o meu segundo livro. Agora vamos para o terceiro. O terceiro livro é Aquele Voo. Vocês ouviram falar um pouco da leitura terapêutica na minha vida. Então, o percurso desse projeto, eu posso dizer que ele começa com Aquele Voo, porque está vindo outras produções aí, já dentro dessa linha da perspectiva, né, desse cuidado, desse olhar que a escrita nos promove. Então, Aquele Voo é o registro afetuoso de alguém que é projetado pelo pai. Quantas vezes nossos pais dizem para nós assim, eu quero que ela seja médica, eu quero que ela seja professora, eu quero que ela seja aviadora, eu quero que ela seja aeromoça. Foi essa projeção de que alguém recebeu quando eu escutei essa história. Mas aí a pessoa cresce e não vai dar para ser aeromoça. E a pessoa diz assim, eu não vou voar nas asas de um avião, mas eu vou voar nos livros. Então, esse percurso de refazer, de ressignificar o desejo de um pai, mas seguir sua trajetória e dizer, eu valido, mas eu vou fazer do meu jeito. É essa história que você tem aqui, Aquele Voo. Ele é um mundo de inspiração para esse registro, para esse projeto, que desperta a coragem que mora dentro de nós e que às vezes a gente não dá conta e não aprendeu a dizer, sim, eu valido o teu desejo, mas eu vou fazer o meu. Então, esse livro propõe esse despertar de que nós temos essa necessidade de fazer valer o que a gente tem dentro, porque a gente já nasce com alguma coisa para fazer. Então, não está lá fora, não está no outro, não está em quem nos deseja fazer, está em nós. Então, eu acredito que é isso que a gente precisa perseguir e executar e realizar, para que a gente seja uma pessoa muitíssimo do bem e feliz. No final das contas, a gente tem que ser feliz. Eu quero ler aqui eu vou mostrar também aqui as minhas participações. A primeira participação foi esse aqui. Eu vou terminar esse encontro lendo um poema que eu fiz, que foi numa live que nós fizemos, e aqui foi transformado nesse livro, lá da editora Manuscritos, lá no Sul, lá em Joinville, tá? E o outro momento, deixa eu ver para vocês aqui. Pretinhos e Pretinhas Incríveis é uma coletânea que eu participei também de uma live, e nós tínhamos que produzir um conto, né, exaltando a criança negra. As crianças, eles tinham que ser infantil. Então, é um conto infantil, onde nós exaltávamos essa criança e tivemos que criar um conto para enviar para a produção lá em Salvador, na Bahia, no caso. E eu estava frequentando ali o Abacatal com a diretora Maria. Eu conheci o Josué, foi um garoto de 9 anos, não sei se o Josué ainda está por lá, mas foi ele que me deu essa ideia, que eu contei para ele a história de um negro que foi transformado em herói na sua condição de escravo. E eu contei para ele Zumbi dos Palmares. E ele disse para mim assim, tia, eu posso contar essa história lá quando eu estiver na minha casa para os meus colegas? Eu disse, não só pode como deve, Josué. Vá e conte isso. E o Josué foi. E daí eu transformei esse pedacinho desse relato com o Josué, nesse conto aqui, ó, Cauara, a história de um
de um guerreiro, e foi publicado nesse livro aqui. Então, essa coletânea, Pretinhos e Pretinha, esse eu estou vendendo, tá? Na coletânea, cada participante ganhou 10 exemplares, e eu estou vendendo ele nos nossos encontros aí, e eu vou mostrar para vocês que eu estou aqui, ó, isso aqui todo o grupo que participou, e a Helenice também aqui, ó, a Helenice Silva, como autora desse livro. Então, são meus momentos de livro. Esse aqui eu falei para vocês já, ó, tá? É o de biblioterapia, também estou vendendo, nós ganhamos 10, né? Pagamos toda a editoração, toda a produção dele. Eu estou aqui atrás, deixa eu ver aqui, Helenice, bem aqui, ó. Fui para o lançamento em São Paulo, agora em abril, dia 26, próximo, né? Acabou de terminar o mês de abril, e eu estou aqui na página 204, se não me engano, deixa eu ver se é isso. Aqui é por ordem de... Aqui, 1204, cadê? Deixa eu achar aqui, vocês vão... Eu não marquei ele, né, gente? Aqui. O meu texto aqui é Café Concerto Biblioterapêutico, ó, tá? Dose de autocuidado que aquece o coração. Esse aqui é uma coletânea que fala sobre nossos trabalhos ao longo de todo o Brasil, que são aplicados, são desenvolvidos aqui, ó, tá? Minha mini bio aqui, tá? É um trabalho riquíssimo. Aqui nós temos trabalhos em hospitais, trabalhos em situações de crianças vulneráveis, a história de alguém que, como começou com a biblioterapia. Aqui são 27 histórias, né, de 27 mulheres que já promovem isso, e nós temos aqui uma professora que mora em Florianópolis, que é a Carla Souza, que ela já dá curso. Inclusive, eu vou lançar meu curso em agosto, curso, né, Primeiros Passos da Biblioterapia, para quem tiver interessado e quiser conhecer melhor essa prática da leitura, da literatura terapêutica. Como é que acontece, como é que ela processa, como é que aqui a gente pode formar grupos de estudo e dinamizar mais isso. E aqui, foi o que eu falei para vocês, foi o meu primeiro, e eu vou terminar esse encontro lendo o meu poema, que está aqui nesse livro, ó, tá? E diz assim o meu poema. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para deixar a tristeza daquele momento? O que eu preciso fazer para parar a dor que um dia eu senti? O que eu preciso fazer para esquecer aquele rosto mal amado? Quero esquecer a raiva que eu senti em um só momento, tudo que a vida me fez que me feriu, tudo o que não era amor. Amor desfeito, amor sofrido, amor, desamor, mal amor. Já não preciso mais dessa estação da dor e da solidão, pois o que é meu será meu, vai vir para mim, ainda que o sol precise nascer outra vez. Helenice Silva. Que lindo. É isso, Leila. Muito, muito, muito obrigada. Lenice, espera aí que ainda não acabou, calma. Eu estou agradecendo de novo, amiga. Eu quero te fazer mais uma pergunta que eu fiz Fale. para as meninas, e eu acho que a gente está conseguindo colar uma resposta assim, para a gente. Tem uma indagação que eu sempre faço, um questionamento que eu sempre faço. Eu sempre faço ali no Zap, eu sempre faço ali nos meus trabalhos. O que significa ser menina? O que significa ser mulher no Brasil? Leila, é uma pergunta difícil, eu digo, mas não é impossível, né? Olha, eu vejo que ser mulher, hoje, atualmente, como você queira entender essa expressão, é ainda persistir, é cultivar, é transformar, é ressignificar,
Porque se foi difícil antes, eu vou falar assim da minha mãe. Minha mãe foi aquela dona de casa eterna. Minha mãe foi aquela, não sei se a sua também vivenciou essas coisas todas. A minha mãe pariu 10 meninos, um a cada ano. Eu sou a terceira de toda essa fila que ela criou. Entende? E ela disse assim, me lembro muito bem quando ela disse assim, quando nosso pai morreu. Nosso pai morreu, ela ficou viúva há 30 anos. E ela disse, agora que eu vou começar a viver, porque antes eu não vivia. Então, se ela disse isso quando meu pai se foi, e que ela foi aquela fidelidade de esposa, no maior sentido da palavra, de servir, eu não vou dizer submissa, porque graças a Deus não, eles tiveram uma vida bem bacana, bem feliz. Mas quando ela foi, quando ele se foi, desculpa, quando ele partiu, ela doeu, a gente tem que viver o nosso luto, né? Para cada situação tem um luto diferente, mas ela ressignificou. Então, quando eu digo para você que eu não sei nadar, mas eu pulo na água, eu estou correndo meus riscos. Risco de pessoa que não sabe nadar, que qualquer um pode pular na água, mas risco também da vida. Porque quando eu vim para Castanhal, no vim de Castanhal para Belém, eu vim com uma mala, com pouca minha, aquela malinha, sabe aquela malinha de interior, que eu acho que só em novela que tem agora? Meu pai mudo, não abriu a boca um só instante, um só minuto, uma só fala não teve. Mas eu vim, eu quero ir, me deixe eu ir, eu vou assim mesmo. Mas isso, mais aquilo, não. Então, ser menina ainda... E hoje eu não vejo, Leila, o risco de menina e de menino. Hoje a gente tem que adequar as situações de risco para cada momento. Menino corre risco daqui. Menina corre risco disso, disso e disso. Talvez a força física nossa, mulheres, né, menina, essa eu ainda acredito que a gente precise diminuir a dos homens, porque homem que, para mim, homem que eu chamo assim, é a força física deles. Não precisa bater, não precisa usar braço, mas tem que dizer que eles têm uma força física que eu não sei se é natural, mas nós somos mais frágeis fisicamente. Mas as outras coisas não venham disputar com a gente, porque não é. E nós temos mulheres aí desbravando serviços pesados. Então, alguns ainda acham que nós temos que nos poupar. Acredito que sim, também considero isso. Mas se você quiser, se você achar que dá conta, ninguém pode te impedir. E eu não vejo essa punição, essa limitação, essa desvantagem, não saberia, ficaria dizendo um monte sabe, de palavras aqui para alcançar um sentido melhor. Mas eu não considero, menina tem que ser isso, menina não para cá, menina não para cá. É muito bonita aquela frase, mulher tem que estar onde ela quiser. Mas tem muitos riscos que a gente leva muita desvantagem mesmo, pela própria estrutura que a sociedade nos constituiu. A gente não vai entrar aqui por essa, né, por essa ideia de sentido, de dizer o que isso significa, porque nós sabemos. A sociedade estruturou um machismo aí que tem que ser assim. Para desconstruir isso, quando eu faço as minhas vivências, eu digo, tragam os homens, tragam os seus homens, tragam algum amigo, para a gente levar a ideia para ele dessa harmonia, e não concorrência, e não disputa, e não ficar medindo força, sabe? Nem intelectual, nem física. Eu entendo que quando a gente usa o braço em qualquer situação, seja mulher, mulher, seja homem, mulher, seja homem, homem, e eu estou falando agora do sexo em si, do perfil, né, de, vamos dizer, de pessoa, homem, homem, mulher, mulher, homem, mulher, e mulher, e tudo isso junto. Quando a gente usa uma força física, é porque o nosso intelecto não deu conta. E às vezes a gente não é nem permitido dizer uma ideia, trazer uma ideia, porque a coisa já desconstruiu tudo, o ambiente já está pesado demais. Então, essa ideia de ficar competindo, desmerecendo, desvalorizando, denegrindo, isso leva realmente
a espaços, né, a ambientes e até confrontos mesmo de presenciais. E aí eu vejo o que que ainda precisa acontecer para que a gente desmanche essa ideia de desvantagens. Então, quando você fala assim, o que é ser menina? Eu digo, é acreditar de que a gente pode fazer diferente, um pouco mais de alento, com um pouco mais de acolhida, sem precisar estar medindo força com ninguém. Eu acredito que nós, mulheres, não queremos medir força. Nós temos outro jeito de fazer as coisas, mas às vezes é até preciso ser mais forte, ser mais firme, né? É meio Sim, assim. às vezes a violência física ela consegue falar mais alto do que as palavras mesmo, tá certo? Exatamente, é. E a gente precisa conseguir reagir a isso, não é? Precisa. A gente está vendo aí o crescimento do feminicídio, né? É. Todo dia isso é falado, todo dia isso é debatido, está nas universidades, está nos movimentos. E, e a gente passou por um governo aí que forçou um retrocesso, né? Em todas É. as conquistas dos movimentos feministas, que disponibilizou do corpo da mulher de uma forma muito pejorativa. E a gente tem que ter essa noção, né, de que na verdade não é nosso corpo ele é político, ele fala, né? O Isso. corpo Ele fala. fala, o nosso corpo fala. E às vezes a gente não tem nem tempo de deixar uma ideia vir à tona, né? Na maioria das vezes a gente vê essas desvantagens aí, onde eliminam as mulheres, né? Parece assim, de Sim, uma forma simples. Meu Deus, por que que é simples assim, eliminar um ser, né? Mas, por outro lado, a gente vê também que a violência está tão banalizada que a gente não tem como alcançar uma compreensão. Eu vejo é. assim, cada vez mais as violências ela é criativa. Eu não sei se é esse o propósito, né? Então, não adianta a gente citar aqui aquele caso. Se a gente for contabilizar isso, a gente fica realmente. Então, eu digo assim, Leila, quando eu tinha meus filhos pequenos, eu dizia, a gente não, ah, mãe, eu posso ir. Não, não vai. Tinha algumas coisas que diziam, não, não vai, porque você não é todo mundo. Tinha essa fase, mas todo mundo vai. Não, você não é todo mundo. Você é o fulano e você é a fulana, que eu tenho um casal, né? E aí eu dizia, gente, eu não dou conta do mundo inteiro, não, nós não damos conta, mas eu tenho que dar conta de vocês dois, dessa porta para cá, que era da porta da rua para dentro. Então, eu criei os meninos assim, né? Eu e o Loureiro, nós vamos fazer 40 anos de casado. É milagre? Não, gente, não é milagre, não. É a gente estar atento. É aquela planta que tu põe para fora quando tem sol e tu põe para dentro quando tem chuva. Põe para fora para pegar chuva e põe para dentro para se proteger. É o tempo todo isso, é cuidado mesmo. Entendeu? Eu te falei que eu não tinha vestibular na época que eu vim para Belém. Nasci aqui, mas fui com 1 ano para Castanhal. E meu pai dizia, não, não vai porque você isso, porque você aquilo. Não, meu pai, eu vou, eu quero ir sim. Tinha meu pai e minha mãezinha linda lá, os dois. Eu sou a terceira filha dessa prole de 10. Eu fiz 2 filhos aqui em Belém já. Loureiro também não tinha patrimônio, não jogava no bicho, não jogava não sei aonde na loto. Fazia uma fezinha uma vez ou outra na cena. E a gente construiu, entendeu? Então, a gente celebra o nosso casamento do 28 de dezembro, sabe? Celebra o dia do pai, dia da mãe, dia não sei de quê, dia não sei de quê. A gente se alimenta dessas convivências boas. A gente acredita na igreja, nós somos católicos, nossas orações, nossas práticas. Então, hoje, mais do que no que eu digo hoje, sempre, Leila, que a vida é um grande shopping. E você não chega no shopping para comprar tudo, tu compra o que tu queres, o que dá o teu dinheiro, o que tu precisas. Então a gente precisa selecionar também. Eu não preciso de tanta coisa na minha casa, no meu quarto, na minha geladeira, entendeu? Tem as minhas bebidas que eu gosto, meu vinho, eu gosto mais de vinho, ele gosta mais de cerveja, entende? Então, se a vida é um shopping, eu não vou gastar meu dinheiro todo dia, até porque não tem. E nós somos professores, veja bem, a nossa vida se constituiu pela educação. E graças a Deus, hoje, nossos alunos têm carinho por nós,
sabe? Nos cumprimento pelas redes aqui, olha esse casal e não sei o quê. Você pode, a partir de agora, me ver por aí. Eu nunca aprendi a dançar, mas não sou menina, não sou uma pessoa, não vou nem dizer menina, né? Eu não sou pessoa de ficar sentada numa festa, eu saio por aí dançando com quem estiver lá dançando, entendeu? E nunca, graças a Deus, fui ser retirada do salão, pegar pelo braço, arrastada. Não teve isso. Entende? Loureiro tinha sempre as colegas dele, sempre mulheres, porque ele gostava muito, dançava muito. Loureiro é pé de valsa, é pé de samba, é pé de pagode, é pé de tudo isso aí, entendeu? E eu não sabia fazer, eu não sabia dançar. Para eu dançar, eu não faço muita coisa, que senão me atrapalho e não sai nada. Mas vamos lá, legal, que dá para levar. Então, essa vida para nós assim foi muito construída, muito cuidadosa, muito boa. Estamos chegando agora, se Deus quiser, no final do ano, né? E a gente está contabilizando, para você ter uma ideia, estamos contabilizando os amigos novos, porque aqueles amigos lá de 85, quando a gente casou, uns já partiram, já não temos mais. Ah, foi pai, já foi mãe, já foi irmã, já foi não sei quem. Deus já recolheu tudinho. Então, nós temos agora amigos novos. Eu digo, Loureiro, na nossa festa de casamento vai ter um bocado de amigo novo, né? Porque são amigos que estão assim consistentes na nossa existência atual, no É nosso plano. importante, muito Não é importante. legal valorizar? Amigos são muito importantes. A gente tem que Amigos, valorizar, sim. exatamente, amigos são importantes. A gente dá risada, fala de tudo que é preciso. Sim, é muito bom. É isso, amiga. Helenice, Diga. a gente está chegando cada vez mais perto da nossa resposta sobre as meninas, sobre as mulheres e lutando sempre para que a gente continue. E gostei muito de te conhecer mais. Ai, que bom. Muito obrigada por contar a tua história. Estava nervosa, mas falou uma hora sem. Tranquilamente, falaria duas, três, eu tenho certeza. Você tem mais coisa para dizer, sim. Mas tudo... eu não te falei dos meus cordéis, eu faço Olha aí. cordel, olha, nem te falei, mas já estou inscrita nos cordelistas da Amazônia, quero publicar agora, entendeu? Estou procurando uma editora, estou aí com Olha aí, a... tu organiza um sarau, não é? Tu organiza um Organiza um sarau, isso. Eu admiro o teu sarau, Leila, tu coloca muita gente. Eu estou querendo um aqui para o meu de novidade. Eu digo, meu Deus, como é que a Leila consegue tanto esse povo para... Olha, dia 5 de julho é o nosso o encerramento desse evento aqui. Venha. Ah, é? Encerramento que tu está falando das gravações, é isso? Isso, é. Sim, sim. Tá? Obrigada, viu? Vai ter Obrigada outras também. oportunidades para a gente gravar outros vídeos, a gente se encontrar pessoalmente nos saraus, né, nas Sim, sim. conversas. Pode Enfim, vir, pode me chamar. Quero debate. dinamizar meu grupo de trabalho que você falou. Vamos pensar nisso. Gosto muito da ideia, tá bom? Muito obrigada. Então, foi uma honra te ter aqui. Obrigada. E todo mundo que ficou até aqui no vídeo, muito obrigada. Se inscreva no nosso canal, compartilhe nosso trabalho, compartilhe trabalho de qualidade, comentem. E é isso, Denise, muito obrigada. Valeu, obrigada também. Até o próximo. Quer falar mais alguma coisa? Não, quero agradecer esse momento, né? Porque realmente é o momento da gente dinamizar. Hoje a gente precisa fazer isso bem feito, ter sempre esses contatos da mídia. E sempre é uma oportunidade muito valiosa. Então, você que já desenvolve isso, esses convites que você faz para nós, meninas, nós mulheres, que estamos aí divulgando o nosso trabalho, que isso tenha realmente uma boa aceitação e cada vez mais você procure alcançar o seu sucesso, que o seu sucesso também, com certeza, agora também é nosso. Muito obrigada. Obrigada, Lenice. Então, galera, até o próximo vídeo.